Oi. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Gostaria de agradecer a direção da casa e todos que aqui têm a paciência de me ouvir um pouquinho. Vamos conversar hoje, só que antes eu também só preciso agradecer ao professor Marcos Sandel e também a nossa companheira espírita Nete Guimarães, que nos ajudou a desenvolver o tema da noite. Ele era um seminário que a gente fez, nós fizemos em São Paulo em março. Eu vou dividir em dois, que eu volto aqui em outubro também, né, Mônica? Em outubro, não, dezembro. Mas vai dar legal, vai dar para a gente ver bem tranquilo. Eu gostaria de pedir duas coisas também. Eu vou fazer algumas perguntas. Vocês topam me ajudar? Tudo bem? Está todo mundo desperto? Vamos lá, vou precisar de ajuda, hein? Não se preocupem com a resposta em si, mas com o pensamento intrínseco neles, ok? Não tem resposta melhor ou pior. Posso contar com vocês? Os encarnados agora, posso? Ah, que bom. Então vamos lá. Vou calibrar vocês, hein? Vamos ver aqui. Vamos dar uma calibrada, como é que tá? Vamos dar uma olhada. O que a gente está vendo nessa imagem? Vamos lá. Desespero. Como o nosso tempo está meio corrido, eu já vou pular um pouquinho. Quem viu um crânio? Levanta a mão. Uma caveira, um crânio. Nossa, pouca gente. Quem viu uma mulher com a cabeça entre as pernas? Meu Deus, bastante gente. Beleza, estão calibrados. Eu não vou tocar nesse assunto, porque é só para calibrar o subconsciente, tá bom? Na próxima palestra eu falo sobre isso, mas já calibrei vocês. Agora eu quero começar as perguntas. Gente, não é nada pessoal, tá? Não fiquem bravos comigo, por favor. Vamos imaginar que vocês são condutores de um bonde. E esse bonde está indo num trilho e você percebe que a velocidade começa a aumentar. E você quer diminuir e não consegue. E aí você tenta puxar o freio, você percebe que está sem freio. E a velocidade aumentando. E de repente, você olha há 5 trabalhadores tranquilos na linha do trem. E você percebe que o trem está indo em direção deles. A buzina não funciona, o freio não funciona. E você está indo de encontro aos trabalhadores. O que fazer? Aí você percebe, num rápido espaço de tempo, que há um desvio. E se você puxar uma alavanca nessa locomotiva, o trem, o bonde, desvia. E só tem um trabalhador ali despercebido. A pergunta é, o que você faria? Deixaria o trem, o bonde, na direção e matava os 5 trabalhadores? Ou, sem dúvida, puxaria o botão, a alavanca, e iria em direção de apenas um trabalhador? O que você faria? Vamos lá. Mas eu vou precisar de mais uma ajuda de vocês, tá? São todas perguntas fechadas. Não tem, não, vou fazer uma promessa. Não, é uma coisa ou outra para a gente tocar o estudo, tá bom? Então vamos lá. Quem deixaria o bonde ir na direção dos 5 trabalhadores, levante a mão. Não, estão todos distraídos. Todos. Então, quem deixaria ir na direção de um trabalhador, levante a mão, por favor. 90, mais de 90%, né? Tem alguns que não levantaram a mão, mas aí eu acho que vão rezar, fazer promessa, mas não tem jeito, tá? Não, legal. Agora a pergunta é, por quê? A maioria iria na direção de 1 e não no de 5. Vamos lá.
Mal menor? Então, teoricamente, é melhor matar um do que matar 5? É isso? Nesse caso, vamos dizer assim, é menos pior matar um do que matar 5? É isso? Então, vamos lá. Agora, é a mesma situação. O bonde vem vindo, alta velocidade, só que você não é o condutor. Você está olhando a distância, de cima de uma ponte. E você vê os 5 trabalhadores lá embaixo, o trem indo na direção deles. Gente, alguma coisa está errada. E aí você, de cima da ponte, vê uma pessoa avantajada fisicamente. E você percebe, se você empurrar o gordinho na linha do trem, o trem vai parar, vai descarrilhar e você vai salvar 5 pessoas. Só que o gordinho fatalmente vai morrer. E a pergunta é, o que você faria agora? Empurraria o gordinho ou deixaria o trem ir? Vamos lá. Quem empurraria o gordinho, levanta a mão. O restante deixaria o trem ir. Mas a pergunta é, por quê? É a mesma situação. A ideia de salvar, de matar um para salvar os 5, não funciona mais? O mal menor não funciona mais agora? Ah, mas empurrar o gordinho é muito físico. E se o gordinho tivesse no alçapão, aí você apertaria um botão e ele caía. Mesmo assim, quem empurraria o gordinho, levanta a mão. Não, nesse caso são respostas, são dilemas morais. É uma coisa ou outra. Se você empurrar o gordinho, o trem descarrilha, o gordinho morre, os 5 se salvam. Se você não empurrar, o gordinho vai ficar olhando, os 5 morrer. Então, eu só queria entender por que a situação mudou. Não é o mal menor não vale mais? Salvar 5 e deixar morrer um é a mesma situação. É diferente? Gente, lembrando, eu preciso da ajuda. São dilemas morais, perguntas fechadas. A gente afirma que se o gordinho cair, resolve o problema. Se ele não cair, 5 morre. Se ele cair, só o gordinho morre. Mas então vamos lá. Vamos mudar um pouquinho? Vocês agora são residentes numa emergência de um hospital. Ok? E de repente, tá só você lá de médico. E chega 5 trabalhadores vítimas de um acidente de trem. Os 5 estão muito ruins, muito machucados, debilitados. Mas dos 5, um está pior. Está muito ruim. E você, com o seu profissionalismo, percebe que se você cuidar desse que está muito mal, ele sobrevive. Mas aí os outros 4 vão morrer. Agora, se você deixar o que já está muito ruim e for atender os outros 4, você consegue salvar os 4. A pergunta é, o que você faria? Quem salvaria os 4, levanta a mão. Ah, então, inverteu de novo. Ah, a pergunta é, por quê? Quem arrisca? Porque agora vale a pena deixar um morrer para salvar 4, e antes não. Ah, era um ato de violência. Tá bom. Posso mudar um pouquinho de novo a história? Agora você é um médico de um grande hospital. E está você lá na emergência. E de repente, chega novamente 5 trabalhadores vítimas de um acidente de bonde. Só que eles estão precisando, estão muito machucados. Estão precisando de órgãos. O fígado já foi, o pulmão estalhou, o rim.
Eles precisam de órgãos, rapidamente. Você percebe que se não conseguir, eles irão a óbito. E aí você se lembra que no quarto ao lado, tem um paciente que veio fazer um check-up de rotina. E está lá dormindo. E você fala, se eu for lá rapidamente e retirar todos os órgãos dele, eu consigo salvar os 5. Ele tem 2 pulmões, um rim, um coração, lá, lá, lá. E se eu não for, os 4 morrem. O que você faria? Quem tiraria os 5 órgãos do paciente que foi fazer exame de rotina? Levanta a mão. Mas a pergunta é por quê? Não é a mesma coisa? Não vale a pena matar um para salvar 5? A pergunta é por quê? É a mesma situação. Ah, posso deixar mais parecido ainda a situação? Será que vai mudar de novo? Vamos voltar para a primeira história do trem. O trem em alta velocidade, o bonde, está indo, não tem freio. Você percebe que tem 5 trabalhadores que se nada acontecer, você vai atropelá-los e os 5 vão morrer. E você percebe que se virar à direita só tem um. Mas aí você se lembra e vê que aquele um é seu filho. O que você faria? Não, por favor, não me digam que vocês deixam no 5, porque há 2 minutos atrás vocês falaram que mataria o trabalhador. Quem, quem deixaria o trem ir na direção do 5? Levante a mão, por favor. A pergunta é, por quê? Gente, mas esses são dilemas morais. E é muito difícil acontecer isso na vida da gente. Em fração de segundos a gente tem que decidir alguma coisa que muda a vida completamente. Então assim, Vanderlei, isso está muito hipotético. Está começando a ficar difícil, né? Já pôs filho no meio, está complicado. Então vamos falar uma coisinha? Alguém se lembra dos nazistas? Existiu, não existiu? E eles tinham uma prática de tortura muito comum. Quando eles prendiam uma família toda, com 2, 3, 4 filhos, eles chegavam para a mãe e dizia: escolha um para morrer. Se você não escolher um, os outros morrem. Se você escolher um, ele morre, mas os outros ficam presos com vocês. O que vocês fariam? Isso aconteceu. Isso não é um dilema moral. Qual a coisa certa a fazer? O que vocês fariam? Ah, Vanderlei, mas isso ainda está muito longe. Vamos puxar alguma coisa mais recente? Até tem um filme que não sei se vocês viram, do Impossível, do tsunami. Quem acompanhou pela internet, ele foi baseado em histórias reais. E a história real foi que a mãe estava com os 2 filhos. E em determinado momento, a correnteza começou a levá-la. Ela segurou numa árvore com os 2 filhos. E a correnteza começou a ficar muito forte. E ela percebeu que a correnteza iria levá-los, a não ser que ela soltasse uma criança. Ela poderia agarrar. Se ela soltasse um, os 2 sobreviveriam, ela e o outro filho. Agora, se ela não soltasse, os 3 morreriam. A pergunta é, o que vocês fariam? Soltaria um filho e se salvaria e salvaria mais um? Ou morreria os 3? Qual é a coisa certa a fazer? Mas o critério do bem menor, salvar a si mesmo, salvar ao próximo, ou, vamos dizer assim, o mal menor, como falaram, peraí, eu posso salvar um filho, senão vão morrer os 2? Está ficando difícil escolher?
ficando difícil, né? Tá bom. Então vocês não vão ter que escolher mais. Mas vocês irão ter que julgar. São juízes. Têm os poderes agora. E vocês irão decidir. Em 1864, um navio inglês afundou. E 5 pessoas se salvaram. Improvisaram um bote e se salvaram. Eles conseguiram segurar um cantil d'água, uma lata de sardinha. E ficaram naquele bote. Por 2 dias, eles se alimentaram daquilo. Capturaram uma tartaruga. Se alimentaram do sangue e da carne por mais 5 dias. E aí a comida acabou. A água acabou. Eles estavam desesperados. E aí o mais jovem acabou tomando um pouco de água do mar, de tamanha sede. E aquilo fez mal. Desidratou ainda mais rápido. E aí, o mais velho dos 5 tomou uma decisão. Vamos matar um. E a gente bebe o sangue para matar a sede e se alimenta da carne. Todos foram contra. Como? Isso é um ultraje. Impossível. Mas a fome foi apertando, mais um dia foi passando. De repente, o mais agressivo sacou de um canivete, cortou a jugular do que estava mais doente. E conseguiram ficar vivo, se alimentando da carne e bebendo o sangue por mais 7 dias. E foram resgatados com vida. Chegando na Inglaterra, um não aguentou e contou o caso. Foram à justiça. E perante o júri, eles disseram, mas foi em legítima defesa da minha vida? Ou era ele? Ou eram os outros 4? Não é melhor salvar 4 e sacrificar apenas um? O que vocês fariam? Como juízes, são inocentes ou são culpados? Quem acha que eles são inocentes, levanta a mão. Quem acha que eles são culpados? Um pouco mais equilibrado, não é? Agora a pergunta é, o que você faria? Esse assunto vem tratar sobre a filosofia da moral. A filosofia traz 2 tipos de moral. A moral utilitarista e a moral categórica. A moral utilitarista, ela diz que os fins justificam os meios, não é isso? Vale a pena eu matar um para salvar 5? Matematicamente, é simples, salvo um e mato 5. A teoria do Jeremy Bentham diz exatamente isso. Maximizar o prazer e minimizar a dor. Simples. Essa é a filosofia utilitarista. Mas ele tinha um opositor a essa teoria, que era Immanuel Kant. Immanuel Kant era a favor da moral categórica. A moral categórica, os fins não justificam os meios. Há princípios que devem ser seguidos, não importam as consequências. Essa é a moral categórica. O meu princípio não é matar ninguém. Se vai morrer 5, mas eu não posso tirar a vida de um. É contra o meu princípio. É a moral categórica. Então, Immanuel Kant lutava e colocava a flor da nossa mente esse objetivo. Agora a pergunta é, qual a moral espírita? Essa é a pergunta. Qual é a moral espírita? Ela é categórica ou ela é utilitarista? Quem me ajuda? Quem arrisca?
nós devemos agir de forma que as consequências determinam o que é certo e errado. Ou somos categóricos. E há princípios que devem ser seguidos, não importam as consequências. Qual é a moral espírita? Quem arrisca? É a moral categórica? Como diziam Marechal Rondon? A ideia desse estudo veio um dia a gente debatendo sobre a história de Marechal Rondon, que era um espiritualista, um indígena, um naturalista. E quando ele veio para desbravar o Brasil, ele usava uma máxima: morrer se preciso for, matar nunca. Essa é a moral espírita? Somos categóricos? Vocês, nós, somos categóricos ou somos utilitaristas? A moral espírita não tem nada utilitarista? Quem lembra? O Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. É categórico ou é utilitarista? Utilitarista. Primeiro eu, depois o próximo. Numa leitura desatenta. Porque primeiro eu, sim, mas o próximo é logo em seguida. Nós não podemos ir ao extremo do utilitarista, não, primeiro eu, porque senão é primeiro eu, segundo eu, depois os meus e os outros. Esse exemplo, eu gosto muito de usar naquelas instruções dos aviões. Quem já viu as meninas que ficam? O que eles dizem? Em caso de despressurização, cairão as máscaras. Primeiro você põe em você, e em seguida nos filhos, nos de maiores idades, para que você tenha condição de ajudá-los. Então, tem um pouquinho de utilitarismo. Ok? Mas nós vamos chegar um pouco mais. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 359. Quem lembra? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? O que diz o Livro dos Espíritos? Preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe. É categórico ou é utilitarista? Utilitarista. Mas também numa breve. Na verdade, Vanderlei, o que você quer dizer com isso? Qual é a moral espírita? O que nos diferencia dos demais? O que diferencia o espírita? Vamos lá. Em ter que decidir se é categórico, se é utilitarista. O que traz a nossa moral? O que nos rege? Qual moral devemos seguir do espírita? Alguém arrisca? Vamos lá, gente, me ajuda? Primeira coisa, um espírita, qualquer pessoa, né, mas um espírita precisa saber. A existência de Deus. Geralmente quem é utilitarista tem dificuldade em lidar com o divino. Mas os espíritas acreditam na existência de Deus ou não? Está fraco, gente. Acreditam? Então, isso não traz um diferencial para o espírita? Sim. Quem permitiu que os 5 trabalhadores estivessem lá de qualquer forma? Teve uma permissão, né, de alguém superior.
Será que Deus precisa de você para apertar um botão ou não, puxar a alavanca? Somos necessários? Então, se a gente acredita na existência de Deus, opa, espera aí, isso já consegue me basear se eu sou categórico ou se eu sou utilitarista. A segunda coisa, vamos lá, muito importante para o espírita, qual que é? Vamos, gente, não tem problema errar. Oi? A imortalidade da alma. Olha, ele não errou uma palavra, acho que ele já viu essa palestra minha em algum lugar. A imortalidade da alma. Isso nos traz um diferencial tremendo. A imortalidade da alma. Por quê? Espera aí. Quando você escolheu apertar o botão para matar um trabalhador, esse cara vai desencarnar, não vai? Ele não vai vir querer conversar com você depois? Escuta, mas por que eu? Aí você, não, ó, eu te matei para salvar 5. Ah, tá, mas e aí? Eu estava lá fazendo a minha parte. Tinha família, tinha filhos, tinha uma vida. Por que eu? Não, mas eu salvei 5. Ah, mas para mim isso não importa. Eu queria viver. Então a imortalidade da alma nos ajuda a escolher a moral. E a terceira, qual é? Eu ouvi aí, hein? Quem falou? Reencarnação. Reencarnação. Isso tem que nortear as nossas decisões. Porque ainda a gente tem a mania de achar que tudo vai se resolver aqui. Que a gente só tem esse pedacinho e tudo tem que dar certo. E tudo tem que seguir. E eu tenho que ser feliz, eu tenho que casar, e tudo, eu tenho que ser bem-sucedido, e vai acontecer, e eu tenho que escolher certo, eu tenho que ser um bom gerente. Reencarnação. Evoluir sempre. Nós iremos tomar decisões erradas. Às vezes, utilitarista. Oh, mas é meu filho que está ali. A lei orgânica ainda te impede de tomar alguma decisão quando o seu próximo está ali. É uma lei orgânica ainda. É físico. Então não dá. Só que às vezes somos categóricos. Eu não faço isso independente de qualquer coisa. Vai contra o meu âmago, contra o meu ser. Eu não consigo. Já evoluímos nesse aspecto. Já evoluímos nesse aspecto. Eu falei, estava aparecendo ali tudo isso? Ah, aí não tem graça, né? Ah, mas vamos lá. Ninguém me avisou, né? Eu achei que vocês estavam tão espertos. Olha. Então vamos lá. Uma moral categórica. Quem consegue lembrar? Joana de Cusa. Agora eu não vou pôr aqui, né? Joana de Cusa. Um tempo depois do desencarne de Jesus, ela seguiu os caminhos do Mestre, divulgando, arrebanhando, falando. E um dia presa, levada ao circo dos horrores, foi colocada viva para ser queimada. E aí os soldados romanos disseram para ela, o quê? Agora está escrito. Abjuras! Abjura Jesus. Negue Jesus. Você ainda assim morrerá, mas seus filhos se salvarão. Abjura Jesus agora e salve seus filhos. E o que ela disse? Eu não posso. Não posso negar o mestre. Mas que mestre é esse? Que você nem tem certeza de nada. Em detrimento dele, seus filhos irão morrer. Abjura Jesus e salve seus filhos.
Eu não posso. Me desculpem, meus filhos, mas eu não. Porque eu acredito no Mestre. Eu acredito que nada termina aqui. Me perdoem, mas eu não. Que moral é essa? Categórica, não é? Mas será que a gente já consegue ser assim? Dessa decisão dela naquele momento, várias coisas aconteceram, mas uma nos atinge hoje diretamente. Quem sabe o que é? Ver se não está ali? Não. Quem sabe o que é? Viu alguém levantando a mão? Não. Divaldo Pereira Franco era um dos seus filhos naquela encarnação. E aquela decisão que iria lhe tirar a vida lhe marcou profundamente. E até hoje ele nos fala da magia e da beleza de Jesus. Então, a moral espírita, ela vem do nosso, o quê? Crescimento, da nossa evolução. Como estamos ainda? Ainda nós não temos autoridade moral para tomar decisão de quem morre, de quem vai salvar. Nós não temos essa autoridade moral para ser categórico e deixar o utilitarismo, ou para ser utilitarista e não ser categórico. Isso a gente vai conseguir com o tempo. Com o tempo. Como eu disse, há algumas coisas que ainda não estamos prontos. Porque, gente, existe muita injustiça no mundo. Existe muita injustiça no mundo. Mas o quê? Nenhum injustiçado. Existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Por quê? Quem rege esse mundo maravilhoso? Quem rege as leis? Que pai é esse? É o pai que não permite injustiça. Agora há injustiças, mas injustiçados, nenhum. Então, finalizando, qual que é o melhor caminho hoje, Vanderlei, para a gente tentar escolher um pouquinho melhor? Se eu sou categórico, se eu sou utilitarista, e que hora eu uso um, que hora eu uso outro, qual o melhor filtro que hoje, apesar da nossa pequenez moral, conseguimos nos basear para tomar algumas decisões? Um que a gente fala até muito, mas é difícil, né? Amar. Ame. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil para tomar todas as decisões. Porque quem ama realmente não precisa saber se a decisão é categórica ou é utilitarista. Ele simplesmente ama. E quem ama sempre toma as melhores decisões. A maioria das mães alimentam os seus filhos por quê? Porque é uma moral categórica, é utilitarista? É um dever imposto pela sociedade? Porque é útil? É por isso que a mãe alimenta o filho? É? A mãe alimenta o filho porque ela o ama. E ninguém precisa pedir, ninguém precisa ficar em cima, ninguém precisa dizer isso é categórico. Não, categoricamente você tem que alimentar o seu filho. Então esse é o melhor caminho. Não nascemos virtuosos, mas podemos caminhar através de dois caminhos.
Primeiro, o amor, e o segundo, a educação. Então chegaremos nisso. Os dilemas morais que eu falei, alguns são muito difíceis, mas alguns existem no dia a dia. Situações que podem mudar a nossa vida a qualquer instante, dependendo de uma palavra que você fale. Acontece. Como a gente se prepara para isso então? Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, como sempre estamos acostumados, já é categórico no Espiritismo, amar sempre. E estudar. O estudo e o amor. Então, esse é o caminho. Esta é a nossa virtude. Porque quem ama, simplesmente ama. Não é categórico, não é utilitarista. Ele toma a melhor decisão. Porque enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero oferecer o banquete do amor. Ah, eu gostaria, Senhor, de ser como a chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu gostaria de ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Ah, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu lhe venho pedir, Jesus, para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem está na escuridão. Como eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim, então eu lhe venho pedir para ser um grão, que caindo no chão, me multiplique em 1.000.000 e me transforme em pão para quem tem fome. Mas não, eu gostaria de ser artista, esteta, orador, trovador, cantor, musicista, poeta, para falar da magia e da glória de Jesus. Mas na dor que minha alma encerra, eu peço apenas para ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando na estrada da alucinação. E lhe estendendo a mão de sustento, eu possa lhe dizer, sou teu irmão, vem comigo, eu estou contigo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos.